sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje, gente, eu vou mais uma vez falar sobre os discursos da imprensa. Eu sei que já está ficando repetitivo, mas não tem jeito, né? A imprensa, dia sim, dia não, ela acaba soltando alguns discursos meio absurdos, né? E eu acho que eu tenho obrigação de falar. E o que eu vou falar dessa vez é sobre o que aconteceu na semana passada, quando o presidente Lula, numa entrevista ao Brasil 247, falou lá num determinado momento que os procuradores entravam, quando ele estava preso lá, né, na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, de vez em quando os procuradores entravam lá e perguntavam se ele estava bem e tal, e ele falou que só estaria bem quando ele conseguisse, enfim, foder o Moro, né, usou até essa palavra e tal. E aí isso repercutiu, porque não sei o quê, porque é absurdo e não sei o quê. Bom, primeira coisa. Aí a história começou aí teve os desdobramentos, né? No dia seguinte, o Moro vai à imprensa, ele é entrevistado em 4 ou 5 veículos de comunicação, né? Enfim, aí é deflagrado uma operação da Polícia Federal que prende pessoas ligadas ao PCC e um suposto plano para matar autoridades, entre elas o Moro. Enfim, aí vem essa coincidência, porque aí começa, porque é o Lula, porque não sei o quê, porque está ligado ao PCC, começa um discurso absurdo, enfim. E aí o Lula vai e fala, um dia depois, que ele achava, numa outra entrevista, que ele achava que essa coisa de um suposto plano para matar o Moro era a armação, que ele achava, né? E aí pronto, aí a imprensa cai de pau, não, porque piora, né? Porque aí que absurdo, já falou aquilo, falou agora. Então vamos começar a analisar por aí. Primeiro, a primeira fala do Lula, quando ele fala lá sobre a época que ele estava preso na Polícia Federal de Curitiba. Ele falou lá na época, ele falou na entrevista que o que ele sentia na época, né? O que ele sentia na época, não o que ele estava sentindo agora. Quer dizer, quando ele usa aquela palavra, né, de baixo calão, para se referir ao Moro, ele está dizendo de um sentimento que ele tinha na época que ele estava preso, não um sentimento que ele tem agora. E isso quem assiste a entrevista como um todo, fica muito claro, né? Fica muito explícito que ele está dizendo isso. Mas a grande imprensa não falou disso de maneira geral. Quando eu falo grande imprensa, gente, eu falo de alguns veículos de comunicação, tá? Dos grandes veículos de comunicação. Não estou falando de todo mundo da imprensa, tá? Até porque o Brasil 247, por exemplo, é da imprensa e ele não falou isso. Mas eu estou falando da grande imprensa em geral. E aí começam a dar espaço para o Moro. Quer dizer, o Moro, um senador medíocre, porque ele é uma pessoa medíocre, né? Então assim, um senador medíocre, com uma atuação pífia até agora, que só está tomando chapuletada na orelha de outros senadores mais experientes. Começou a ganhar espaço. Começou a ter algum tipo de significância, a ponto de aparecer no dia seguinte em 3 ou 4 veículos de imprensa dando entrevista. Para falar mal do Lula, obviamente. E para fazer um monte de ilações que se acontecesse alguma coisa com ele ou com a família dele, a culpa seria do Lula, enfim. E mesmo quando o Lula dá a declaração de que ele achava que era armação, duas coisas. Primeiro, ele disse que ele achava que era armação. E no mesmo dia, na mesma fala, ele fala, mas eu não tenho como provar, então não vou falar mais nada. E aí o curioso é que agora a imprensa está cavando a história, não a grande imprensa, né, mas um outro tipo de imprensa está cavando a história e está cada vez mais perto de se demonstrar que talvez realmente seja uma armação. Não sei se do Moro, não sei de quem, eu não estou acusando ninguém de nada, mas tudo indica que tudo pode ser uma grande armação, né? Já teve um promotor dizendo que o Moro nunca teve os advogados dos caras que foram presos nesse suposto esquema disseram que o Moro nunca foi alvo, enfim, tem uma série de coisas
que estão apontando para dizer que o Lula poderia ter razão ao dizer que achava que poderia ser uma armação. Mesmo assim, a imprensa está lascando a brasa no Lula. Ah, mas o Lula não pode ser criticado? Claro que pode. Só que primeiro, vamos lá. Qual é a crítica que vai fazer? Porque o Lula falou que ele achava que era uma armação? Quer dizer, o Lula ele foi criticado há 15 dias atrás porque criticou publicamente o presidente do Banco Central. Aí agora os industriais estão começando a criticar o presidente do Banco Central também. Mas os industriais estão corretos, o Lula estava errado. Percebe? Quer dizer, não é que o Lula não pode ser criticado, mas vamos criticar aonde? Né? Aonde? E eu vou falar uma coisa com toda a sinceridade do mundo. Eu acho que o Lula, ele não deveria ser criticado porque ele salvou o Brasil. A eleição dele, mesmo que ele não faça nada no governo dele, mesmo que o governo dele não faça absolutamente nada, só o fato de ele ter impedido um segundo mandato do Bolsonaro já foi o feito mais importante que ele fez nesse governo e talvez na vida política dele. Entendeu? Porque é só quem entende o que seria um segundo governo Bolsonaro vê a real dimensão do que foi a vitória do Lula e o fato da gente ter ele na presidência. Então só isso já seria suficiente. Mas ele está fazendo coisas, e aí ele está governando aí há menos de 3 meses praticamente, né? E está fazendo coisas, e as coisas estão acontecendo, né? Eu não vou aqui enumerar os feitos. E mesmo assim ele pode ser criticado. Mas ele vai ser criticado pelo quê? Por ele ter dito que achava que poderia ser uma armação do Moro? Porque o Moro não pode ser criticado? Gente, na boa, quem é o Sérgio Moro? Aí eu vou lembrar do vídeo do Pedro Cardoso, que também saiu agora no final da semana, né? Um ser desprezível. Quer dizer, fala-se do Moro, do senador Moro, como se ele fosse uma pessoa respeitável. E ele não é uma pessoa respeitável. A gente não pode esquecer, e isso a imprensa não lembra, né? A gente não pode esquecer que o Moro, não é que ele foi ministro do Bolsonaro, ele foi ministro do Bolsonaro, saiu do governo Bolsonaro criticando o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal e escambau e tudo mais. Só que na época da eleição presidencial ele voltou a apoiar o Bolsonaro. A gente não pode esquecer que no debate do segundo turno ele estava ao lado do Bolsonaro, apoiando o Bolsonaro, aconselhando o Bolsonaro. O Bolsonaro levou o Moro ao debate com o intuito de desequilibrar emocionalmente o Lula. Então, o Moro serviu ao Bolsonaro o tempo inteiro. Né? E aí vem essa grande imprensa que é lavajatista, né? E eu já vou chegar no cerne da minha crítica, e veio essa imprensa que é lavajatista, né? E resgatou, não, porque o Sérgio... Como se o Sérgio Moro fosse diferente do Bolsonaro. Como se o Sérgio Moro e Bolsonaro fossem duas forças políticas distintas. E não são. É a mesma força política. Então, quando alguém da imprensa apoia uma pessoa como Sérgio Moro, está apoiando o bolsonarismo, está apoiando uma política fascista, está apoiando uma política destruidora, que foi o que o Bolsonaro fez. Então não tem como apoiar o Sérgio Moro sem estar apoiando o bolsonarismo. Não venham dizer que são coisas diferentes, porque não são. Toda a trajetória política do Moro está atrelada ao bolsonarismo. Então, aí vem o cerne da minha crítica. Aí vem a jornalista Vera Magalhães e escreve aquela coluna horrenda, que só o título já é abjeto demais, né? O título da coluna é Lula se iguala ao pior do bolsonarismo. De novo, a gente vai começar já, com 3 meses de governo Lula, a gente vai começar com essa falsa simetria, com esse falso paralelo. A Vera Magalhães, uma jornalista que foi agredida, literalmente agredida pelo próprio Bolsonaro, agredida verbalmente pelo próprio Bolsonaro em um debate, e no outro debate foi agredida também, quase agredida fisicamente, por um bolsonarista. Quase.
Foi agredida verbalmente, quase agredida fisicamente por um bolsonarista. E a Vera Magalhães vai escrever uma coluna dessa. Por quê? Porque o Lula resolveu mexer com o queridinho dela, que é o Sérgio Moro. E é notório, é público, a adoração que a Vera Magalhães tem pelo Sérgio Moro. Então, se ela tem uma adoração pelo Sérgio Moro, ela tem uma adoração pelo bolsonarismo. Então, se a Vera Magalhães apoia o Moro, não venha ela criticar o bolsonarismo, porque ela está apoiando o bolsonarismo. Ela está apoiando um pensamento político que a agrediu. E essa é a minha grande revolta, principalmente com a Vera Magalhães. Mas a minha revolta não está só com a Vera Magalhães, a minha revolta está com a imprensa em geral. Gente, eu vou até contar uma história da minha vida. Eu costumo ouvir rádio no carro, quando eu estou, né, indo trabalhar, indo para os lugares e tal. E eu tenho duas rádios de notícia que eu gosto de ouvir muito. Quer dizer, eu não conheço todas as rádios de notícia que tem, talvez eu tenha que mudar mesmo, eu tenho que começar a procurar outras rádios. Mas eu sempre escutei o ACBN ou a Band News FM. E eu confesso, gente, que essa semana eu não consegui escutar a rádio. Eu não consegui escutar as notícias no rádio. Tamanha essa loucura da imprensa, dessa grande imprensa, com essa coisa, porque o Lula mexeu com o Moro. E aí, de novo, me referindo ao Pedro Cardoso, como se o Moro fosse uma pessoa respeitável. Será que essas pessoas não percebem que ao defender o Moro, elas estão defendendo exatamente o que a gente quer e o que essas pessoas muitas vezes criticaram como muito ruim, que é o bolsonarismo. E é estranho, sabe por quê? Porque aí, gente, esse virou o assunto da semana. E as joias do Bolsonaro, joias que foram roubadas. O Bolsonaro roubou joias. Não roubou as mais caras porque os funcionários da Receita Federal foram competentes. Mas vamos dizer que não existissem as joias mais caras. Vamos tirar as joias mais caras da jogada. Vamos dizer que só tivesse sido presente para o Bolsonaro. Ele teria roubado o país. Porque os presentes não são para ele. Né? Eu não preciso aqui ficar falando da lei da administração pública, de como um presente, quando é dado a um chefe de Estado, ele é um presente para o país e não para a pessoa do chefe de Estado, porque a pessoa do chefe de Estado é uma pessoa que representa o país, enfim, não preciso falar nada disso. Ah, Frida Latino não sei para onde. Mas enfim, não é para isso. Né? O presidente da República, ele representa o país, ele não representa a si mesmo. Então vejam, é absurdo ficar se dando tanto espaço, fazendo tantas críticas ao Lula pelas falas dele. Ah, foram falas infelizes. Aí, gente, quem de nós aqui vai poder ter o mínimo de possibilidade de dizer, ah não, a gente pode dizer, foi infeliz, não foi infeliz, não devia ter falado, devia ter falado. Mas, gente, quem passou 586 dias preso foi ele, injustamente. Quem perdeu a esposa, o neto e o irmão nesses 586 dias em que estava preso foi ele. Então, assim, quem teve que lutar contra o bolsonarismo assim da maneira mais... Né, o bolsonarismo que atuou da maneira mais suja possível foi ele. Então, assim, eu não me sinto à vontade sequer de criticar o Lula. Eu posso não concordar com a fala dele, tudo bem. Mas eu não me sinto à vontade sequer de criticar a fala do Lula, porque é isso, gente. Ele está falando, primeiro, as coisas têm que ser contextualizadas, e no contexto as falas dele não foram nada demais, coisas que qualquer um de nós falaria, numa boa. E as coisas reais, as coisas importantes, como, por exemplo, um ex-presidente que roubou o país, né? Um deputado federal que faz discursos homofóbicos, transfóbicos, e não é punido, essas coisas sérias deixam de ser debatidas. Em nome de uma figura, Sérgio Moro, pelo amor de Deus, né? Então, assim, a imprensa precisa começar a se tocar. Vocês querem? Aí eu vou perguntar diretamente para Vera Magalhães, mas para outras pessoas. Vocês querem o bolsonarismo de volta? Vocês acham que realmente, se o Sérgio Moro fosse presidente da República, o cara é tão incompetente que ele não consegue, mas vamos lá. Se ele fosse presidente da República, o Brasil estaria melhor?
O Brasil estaria bem? Põe a mão na consciência, Vera Magalhães. Põe a mão na consciência, imprensa em geral. Não é possível. A gente não pode continuar com esse tipo de discurso. O país não aguenta mais esse tipo de discurso. O país. Estou falando da imprensa. A imprensa parece que se alimenta disso. Né? A imprensa se alimenta o bolsonarismo está vivo. Quem é que está mantendo o bolsonarismo vivo? Põe a mão na consciência. Quem é que está mantendo o bolsonarismo vivo? Será que a imprensa, a grande imprensa, não tem uma grande parcela de responsabilidade? Não estou dizendo que é a única responsável, mas não tem uma grande parcela de responsabilidade em manter vivo esse bolsonarismo escroto, horrendo e abjeto que a gente tem? Por conta desse tipo de situação, como essa coluna da Vera Magalhães, e toda a repercussão na imprensa que teve, duas falas do Lula, que por mais que tenham sido infelizes, por mais que a gente discorde, critique, não tem nada demais. Não é coisa que atacou a dignidade de ninguém, não é coisa que atacou a vida de ninguém, não é nada. E aí coincidentemente, vi todo esse plano de matar o Sérgio Moro, quer dizer, de repente o Sérgio Moro virou uma figura que até o PCC quer acabar com ele. Que relevância tem essa figura para a vida do país? Um senadorzinho de nada, que não serve para absolutamente nada. Um cara que não sabe falar, um cara que não sabe articular um discurso com um mínimo de coerência e lógica. Então é isso, gente. Queria desabafar um pouco, porque chegou ao ponto dessa semana eu não consegui ouvir rádio. Eu fiquei um pouco desligado da imprensa essa semana por causa disso, porque eu fiquei muito revoltado com tudo isso. Bom, eu queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês pensa. Coloquem aí nos comentários, concordem, discordem, vamos debater, sempre com muito respeito, com muita tranquilidade, né? Então coloquem aí nos comentários, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, se já se inscreveram no canal, convidem pessoas para se inscreverem no canal, né? Compartilhem aí divulguem o canal aí para as pessoas, tá bom? Lembrando que saiu agora, né? Nós publicamos agora, no último domingo, o 11º número da nossa revista Fluxos. Então tá lá, a revista tá lá no blog, enfim, vejam a revista, tá muito bacana, mais um número da revista, que eu não preciso nem falar o que eu acho, né? Eu sempre falo muito da revista, porque eu acho que ela é uma coisa muito preciosa que a gente conseguiu construir coletivamente, com autoras e autores dos mais diversos pontos do Brasil, uma equipe editorial bacana, enfim. Então tá aí, o 11º número da revista Fluxos já está publicado, e logo a gente vai abrir o chamamento do 12º número da revista Fluxos. E quero dizer também que nesse negócio do discurso, né, da imprensa e tal, esse vai ser um pouco o assunto que nós vamos tratar no segundo episódio do Dupla Opinião, que vai acontecer no próximo domingo, então nossa próxima transmissão ao vivo, né, o segundo episódio do Dupla Opinião, comigo e com a Janete. A gente vai falar um pouco sobre essa questão dos discursos da imprensa, da construção de discursos e essas coisas todas, onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais tudo isso. Pegando um pouco a questão da educação, como é que se lida na escola com essa questão de construção de discursos, enfim, a gente vai fazer um bate-papo bem bacana. Então, mais uma vez, convidando, além de tudo isso, convidando vocês para assistirem a nossa próxima transmissão, que vai ser no domingo que vem, logo vai estar aí no YouTube o chamamento, tá bom, gente? É isso, visitem nosso blog, nossas redes sociais e ajudem a gente a fortalecer cada vez mais o nosso trabalho. E quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha da Apoia-se. Tá bom, gente? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.